Eu desejo também de todo o coração e tenho orado para que Deus alcance a sua família, abençoe a sua família, proteja a sua família, dando à sua família a paz que só o Espírito Santo do Senhor é capaz de oferecer, de dar a você e a mim. Que Ele abençoe a sua vida, que o poderoso Espírito do Senhor traga alegria, traga paz, traga felicidade, traga comunhão à sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5 e vou ler de 13 a 16. O tema específico desse final de semana que nós estamos tratando é família sob pressão. Então, tanto eu como o outro pregador, pastor Gilson Bifano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, iremos tratar desse tema, que é um tema importante, pertinente, uma vez que as famílias do nosso tempo, nossa geração, as famílias cristãs, estão certamente sob pressão. Então, um tema bastante pertinente para esse tempo. E eu quero ler, então, como eu dizia, Mateus capítulo 5, de 13 a 16. O tema que eu vou tratar esta noite é: aprenda a resistir às pressões da vida. Mateus 5, 13 a 16, a palavra do Senhor diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, curve aí a sua fronte, ore ao Senhor, pedindo que essa palavra abençoada, ela alcance os nossos corações e produza em nossos corações os frutos que dizem respeito a essa palavra, dados pelo Espírito Santo através da nossa vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto, de adoração ao Teu nome que tivemos até aqui, com alegria no coração e a certeza de que o Senhor já recebeu a nossa adoração, o nosso louvor, como oferta diante do Senhor. Muito obrigado, porque certamente esse nosso culto de adoração, ele é consequência do amor, da gratidão que nós temos diante do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a forma como o Senhor tem nos tratado com tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho. Louvado seja o Teu nome, porque nós podemos com liberdade Te adorar, tratar, refletir a respeito da palavra santa e poderosa do Senhor, que tem o poder de transformar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares também. Por isso te pedimos nessa hora que o Senhor, mais uma vez, num gesto de misericórdia, o Senhor derrame a graça do Senhor sobre as nossas vidas, através da ministração da palavra. É a oração que eu faço, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus usa duas figuras que merecem destaque aqui nesse texto. A primeira é o sal. O sal, na época de Jesus, ele era usado para dar tempero, para oferecer o tempero. Tempero à comida, aos alimentos. Mas o sal também era usado na preservação dos alimentos. Então Jesus usa essa figura falando da utilidade, da importância do sal, para mostrar também, de forma metafórica, que quando o sal ele se estragava, ele não tinha mais condições de cumprir
essas duas funções, de temperar os alimentos e de preservar os alimentos, ele estragava, ele era colocado em depósitos. Os sacerdotes pediam para que o sal ele fosse guardado em depósitos. Com qual objetivo? Quando chegava o inverno em Israel e a neve caía, o piso do templo e das escadas, eles ficavam muito escorregadios. Assim, era possível que alguns acidentes acontecessem quando as pessoas transitavam no templo e nas escadas, subindo e descendo. Então, os sacerdotes, para evitar acidentes, evitar que as pessoas escorregassem, levassem tombo, eles, então, ordenavam que aquele sal que tinha estragado, estava guardado em depósitos, ele fosse lançado no piso e nas escadas também, evitando assim que o piso ficasse escorregadio e as pessoas caíssem. E aí Jesus usa essa figura do sal estragado, dizendo que quando o sal perde a sua utilidade, ele não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Então, pensando no uso do sal no templo, para evitar que as pessoas caíssem, Jesus então adverte os seus discípulos, mostrando que o sal, quando perde a sua utilidade, não serve para mais nada. E aí Jesus vai usar também a figura de uma cidade no alto de um monte. Possivelmente, Jesus estava se referindo à cidade de Safade. Essa cidade ficava no alto de um monte, a 800 metros acima do nível do mar. E quando essa cidade, a cidade de Safade, ela começava as suas atividades noturnas, as pessoas acendiam as lamparinas. E certamente, segundo Jesus, era possível ver a cidade de Safade no alto do monte, com as suas luzes, as suas lamparinas acesas. Certamente, usando essas duas figuras, se dirigindo aos seus discípulos, Jesus demonstra qual seria o lugar dos seus discípulos no mundo e a missão deles no mundo. Jesus vai deixar claro, nós vamos ver isso, que não sairia barato ser discípulo de Jesus no mundo, que não ficaria barato ser discípulo de Jesus no mundo por causa das oposições e por causa da pressão que eles sofreriam por conta de serem discípulos de Jesus, mas também de pregar o Evangelho, ou seja, levar o conteúdo do Evangelho à sociedade. Não sairia barato, mas também seria um grande privilégio. Um privilégio de ser discípulo de Jesus e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É bem verdade também que os discípulos só foram entender como seria difícil ser discípulo de Jesus no mundo e o preço que eles iriam pagar e o privilégio de serem discípulos de Jesus bem mais tarde, a partir do instante que eles fossem conhecendo a Jesus Cristo, a sua palavra e o Evangelho também. Mas acima de tudo ficou claro que apesar de todo sofrimento, perseguição, de toda pressão, para eles seria um grande privilégio representar Jesus, testemunhando de tudo aquilo que Jesus tinha revelado da parte do Pai ao mundo, uma vez que eles dariam continuidade ao que Jesus começou através do testemunho, da pregação, da palavra e fazendo toda a diferença nos lugares por onde eles iriam passar, levando o Evangelho, a palavra de Deus a todas as pessoas. Então Jesus certamente transmitiu aos seus discípulos que a missão deles seria mostrar ao mundo que o mundo poderia sim ter relações saudáveis. Os discípulos iriam mostrar ao mundo
que essas relações saudáveis, a partir das famílias e atingindo toda a sociedade, essas relações seriam estabelecidas de forma saudável a partir do momento que essas relações elas fossem fundamentadas sobre os valores do reino de Deus. A partir daí, então, quando as relações fossem compartilhadas a partir dos valores do reino de Deus, que Jesus ensinou, que Jesus transmitiu, aí sim a sociedade poderia falar em justiça, poderia falar em equilíbrio, poderia falar em amor, em compaixão e misericórdia, por conta dos valores do reino de Deus, que deveriam ser compartilhados a partir das famílias que criam em Jesus e assumiam a missão de testemunhar, de representar Jesus diante da sociedade. E onde estão esses valores? Onde nós encontramos esses valores? Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 9, nós encontramos expostos esses valores que serviriam como base para que a sociedade pudesse ter relações saudáveis. Mateus capítulo 5, de 1 a 9, eu estou falando das bem-aventuranças. A Bíblia diz assim: um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos, sentou-se, ensinava a todos ali, dizendo: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Era desses valores que Jesus Cristo estava falando quando se dirigiu aos seus discípulos, mostrando que alcançar relações saudáveis a partir das famílias, atingindo, como eu disse, a sociedade, essas relações eram possíveis a partir desses valores que foram expostos aqui nas bem-aventuranças. Nós estamos falando então de famílias que creram e creem em Jesus, e por crerem em Jesus, elas adotam, elas assumem esses valores como estilo de vida. São famílias que são humildes, são famílias que são misericordiosas, são famílias que choram por conta daquilo que o pecado tem feito no mundo e por isso são consoladas por Deus. São famílias que promovem a paz, são famílias que são dependentes de Deus, são famílias que têm um coração puro, que a partir delas mesmas conseguem alcançar o mundo, a sociedade com esses valores, estabelecendo a partir daí relações mais equilibradas, mais justas, relações que agradam o coração de Deus. Então vejam, quando Jesus se dirige aos seus discípulos, os discípulos estão assumindo a responsabilidade de compartilhar esses valores diante do mundo. Os discípulos estão assumindo a missão de revelar esses valores ao mundo, tornando esses valores visíveis no meio de uma sociedade que às vezes desconsidera esses valores que podem trazer equilíbrio às relações sociais. Então os discípulos assumem essa responsabilidade, essa missão dada por Jesus, essa vocação existencial de compartilharem esses valores, fazendo desses valores o seu próprio estilo de vida. E certamente,
com essa missão em mãos, os discípulos se dirigem à sociedade para convidarem ou desafiarem a sociedade a uma mudança radical. E isso por quê? Porque no encontro com a sociedade, no encontro com as pessoas, no encontro com as famílias, os discípulos iriam perceber que essa sociedade estava muito longe desses valores, reagindo com indiferença a Jesus, muito longe desses valores que poderiam trazer equilíbrio às relações humanas, às relações sociais. Então os discípulos convidariam, desafiariam essa sociedade a uma mudança radical através da conversão e através do arrependimento, colocando diante da sociedade, por conta de tudo que eles tinham recebido de Jesus, colocando diante da sociedade a oportunidade de transformação, de mudança de vida. Mas como eu disse no início da palavra, da ministração, esse tipo de ação dos discípulos de Jesus não sairia barata, não. Porque quando nós continuamos lendo as bem-aventuranças, nós vamos encontrar Jesus sendo bastante, como sempre, bastante realista, bastante sincero, bastante verdadeiro naquilo que ele ensina, naquilo que ele faz, naquilo que ele exige. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles tinham a responsabilidade de compartilhar esses valores eternos, esses valores do reino de Deus na sociedade ou em sociedade, eles fariam isso debaixo de uma grande pressão, a partir da oposição que eles sofreriam. Então, qual seria a consequência, ou quais seriam as consequências dos discípulos irem em direção ao mundo com esse tipo de abordagem, testemunhando sobre Jesus e dizendo para o mundo, para a sociedade, que somente através da conversão, do arrependimento de pecados, da transformação, a sociedade conseguiria encontrar esse equilíbrio, onde as pessoas se sentissem mais acolhidas, mais abrigadas, mais respeitadas e consideradas, tendo uma vida digna. Quais seriam as consequências? Jesus vai falar em perseguição, porque para Jesus não dava para representá-lo, para ser discípulo dele no mundo sem ser perseguido. Jesus está falando em retaliações. Os discípulos sofreriam todo tipo de retaliações nesse encontro com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, com as famílias, na pregação do Evangelho. Todos os tipos de retaliações seriam possíveis. Retaliações políticas, religiosas, sociais, estariam sendo feitas, mantidas em relação aos discípulos, à sua própria vida e à sua mensagem também. Eles sofreriam insultos dos mais variados tipos, deboches de todas as formas, pois as pessoas seriam impiedosas quando fossem se dirigir aos discípulos, desfazendo deles e de sua própria mensagem. Calúnias, eles seriam caluniados em todos os lugares por onde eles passassem. As pessoas diriam para eles, por exemplo, que eles estavam causando tumulto, desordem nos lugares onde eles passavam. Então eles seriam caluniados, seriam rotulados como revolucionários, eles seriam rotulados como fanáticos, como aqueles que estavam tentando manter, promover uma seita. Jesus avisou aos discípulos também que Satanás jamais deixaria de usar as suas forças contra ele. Então os discípulos deveriam sair para o mundo pregando a palavra de Deus, mas sabendo que além das pressões humanas que eles sofreriam, eles também sofreriam as pressões vindas da parte de Satanás. Porque Satanás, o diabo,
não daria descanso aos discípulos de Jesus e reuniria, agruparia toda a sua força contra eles para tentar impedir os discípulos de testemunhar acerca de Jesus e de pregar o evangelho no mundo. Então eles seriam atacados, vejam bem, eles seriam atacados por estarem fazendo o bem. E isso para mim é uma tremenda de uma injustiça. Para mim, as pessoas que promovem o bem com sinceridade, com transparência, com amor no coração, essas pessoas jamais deveriam ser atacadas, elas jamais deveriam ser agredidas, seja fisicamente, verbalmente ou intelectualmente. Essas pessoas jamais deveriam ser atacadas, porque são essas pessoas que, segundo Jesus, trazem equilíbrio para as relações no mundo. São essas pessoas que promovem a paz, a misericórdia, a compaixão, o consolo. Mas o mundo é um lugar tão impiedoso e tão mau, que os discípulos de Jesus seriam atacados pelo mundo, mesmo fazendo bem, porque o mundo é um lugar de relações bastante injustas. O que eu estou querendo dizer é que as atitudes dos discípulos de Jesus, das famílias que seguem a Jesus, sempre despertam os ressentimentos do mundo. O mundo está sempre ressentido com Jesus e com seus discípulos. Por isso esse mundo ressentido ataca tantos discípulos de Jesus, aqueles que creem em Jesus e no seu evangelho. E isso por quê? Porque o mundo lucra com a maldade. O mundo ganha com as injustiças. O mundo ganha com a intolerância. O mundo ganha com a impiedade. Por isso o mundo fica tão ressentido contra a igreja de Jesus, contra os discípulos de Jesus. Por isso o mundo fica tão ressentido com as famílias cristãs que estão fazendo bem. Porque a presença das famílias cristãs no mundo, da igreja, dos discípulos de Jesus no mundo, é um empecilho para que homens maus cresçam e lucrem, tirem vantagem, e vantagem de pessoas humildes e pobres. Por isso, Satanás tenta impedir de todo jeito que a igreja de Jesus avance, que o evangelho seja pregado e que os discípulos de Jesus estejam presentes no mundo. Ele sabe muito bem que a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, são aqueles que resistem às obras das trevas e lutam contra elas. Por isso, o mundo é esse lugar tão ressentido, tão magoado, tão afligido, segundo eles, por conta da presença, por conta do testemunho, por conta das atitudes da igreja e dos discípulos de Jesus Cristo. Exatamente porque a incredulidade do mundo jamais entrará em harmonia com a luz de Deus. A incredulidade do mundo, as trevas, jamais entrará em harmonia com a mensagem do bem, do amor de Deus, que é a mensagem do evangelho. E aí, os discípulos são perseguidos, retalhados, caluniados, porque eles sempre se colocam ao lado de pessoas, de uma sociedade que está carente de amor, de compaixão e de misericórdia. Todas as vezes que um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, surge com essa proposta, o mundo causa resistência. Porque o mundo não quer saber de santidade, o mundo não quer saber de piedade, o mundo não quer saber de justiça. Bem, eu acho que numa hora dessas, depois dessa exposição de Jesus, em relação à presença dos seus discípulos no mundo e a sua missão, ele já
estavam entendendo as dificuldades pelas quais eles passariam. Eles já estavam entendendo todo o sofrimento que eles teriam no mundo por terem se tornado discípulos de Jesus e por terem adotado, assumido a missão de Jesus como a sua missão. Mas mesmo sabendo disso, pelo que aconteceu depois que Jesus ascendeu aos céus, depois que Jesus voltou para a eternidade e assumiu o seu lugar no trono, os discípulos deram continuidade àquilo que Jesus havia começado. Então, historicamente falando, pelo desenvolvimento da igreja e também pelos lugares onde o evangelho chegou, fica claro para mim que os discípulos tomaram conhecimento de todas as dificuldades, toda a resistência que eles iriam sofrer, mas eles concluíram que servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, pregar o evangelho, testemunhar acerca desse evangelho, compartilhar o amor, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus valia a pena. Para eles ficou muito claro que não existia privilégio maior, missão mais nobre do que poder dar continuidade pelo poder do Espírito Santo que estava com eles, dar continuidade a essa obra maravilhosa, poderosa, esplêndida que Jesus havia começado. E isso por quê? Porque eles entenderam que na prática da pregação, do testemunho, na prática das boas obras, da bondade, da generosidade, do serviço a Deus, se encontrava a verdadeira felicidade. E depois que eles encontraram essa verdadeira felicidade em Jesus, poderia acontecer o que acontecesse, como foi o caso, mostra a história cristã, a história do Evangelho. Até morrendo, os discípulos de Jesus não abriam mão de viver para Ele, porque entenderam que a verdadeira felicidade estava nisso, em servir a Jesus, em pregar o Evangelho, em compartilhar esse Evangelho que transforma, que salva com as pessoas. Eles concluíram que mesmo sendo perseguidos e caluniados, era mais vantajoso estar ao lado de Jesus cumprindo essa missão. O que eu estou querendo dizer é que eu acredito que por causa do sofrimento, das calúnias, das perseguições, os discípulos não estavam muito felizes com isso, não. Porque, na verdade, eles não tinham prazer, alegria no sofrimento pelo qual eles estavam passando. A questão não é essa. Lógico que se eles pudessem escolher, eles cumpririam essa missão, pregação do Evangelho, com tranquilidade, em paz. Mas nós sabemos que esse não era o caso. Como eu disse antes, por conta do conteúdo da mensagem do Evangelho, do Reino de Deus e seus valores, isso era impossível. Os discípulos não se atiraram nessa missão seguindo a Jesus porque eles queriam sofrer, não. Se eles pudessem, eles não sofreriam. A questão não é essa. A questão é que, mesmo sofrendo, valia a pena estar com Cristo por conta da felicidade que Jesus trazia aos seus corações. Agora, logicamente, quando eu falo em privilégio, quando eu falo em vantagem, em sermos discípulos de Jesus, famílias cristãs que se tornaram um caminho através do qual Deus manifesta a sua graça e a sua glória, eu preciso perguntar ao texto, onde é que nós vemos as vantagens disso, né? Onde elas estão? Já que quando pregamos essa mensagem, testemunhamos, representamos Jesus, nós sofremos toda essa pressão como família cristã.
Onde está a vantagem de crer em Jesus, se tornar um casal, uma família que teme e serve a Deus? Onde estão as vantagens de nós pregarmos esse evangelho? E aí, certamente, os discípulos e nós, com a palavra, aprendemos que as vantagens existem porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Foi isso que o evangelho fez conosco, com as nossas famílias. Ele, poderoso como é, ele nos transformou, nos tornou filhos e filhas de Deus, que somos tratados com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, somos protegidos por Deus, somos sustentados por Deus. As promessas de Deus têm se cumprido em nossas vidas, porque nós fomos em Cristo Jesus para esse lugar de filhos de Deus. Então nós passamos a receber um tratamento de filhos, onde Deus coloca em nossas mãos, à nossa disposição, por exemplo, todas as heranças eternas que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Então, para mim, não há nada mais gratificante, nada melhor, mais prazeroso do que ser tratado como filho de Deus. Porque em Deus eu encontro tudo o que eu necessito, tudo o que eu preciso e tudo o que eu espero, porque Ele, como Pai amado, santo, que me ama, Ele não falha nem comigo e nem com você. Então vale a pena viver sob essa pressão, porque nós vivemos sob pressão, mas vivemos como filhos de Deus, como uma família que Deus cuida e continuará cuidando. A vantagem está quando nós pensamos em não desistir de fazer o bem, em não desistir de pessoas, em decidir acolher pessoas e cuidar dessas pessoas. Porque se os filhos e filhas de Deus, se os discípulos de Jesus não estiverem no mundo compartilhando os valores do reino, compartilhando com o mundo a misericórdia, a compaixão, a paz, o que será dessa sociedade? Eu acredito de verdade nesse lugar que a igreja tem no mundo, que os discípulos de Jesus têm no mundo, que as famílias cristãs têm no mundo. Porque se essas famílias cristãs, mesmo sob pressão, elas não estiverem ali, a tendência é que as relações sociais, é que o mundo piore cada vez mais. Por isso Jesus Cristo fez questão de enfatizar: vocês, meus discípulos, são o sal da terra e a luz do mundo. Se vocês não estiverem presentes no mundo, mesmo sob pressão, o mundo será um lugar mais trágico do que já é. Porque o que evita que o mundo seja esse lugar mais trágico é a mensagem do evangelho que vocês carregam no coração e vocês compartilham com todas as pessoas. E as pessoas crendo nessa mensagem, assumindo também seguir a Jesus, aí sim as relações no mundo elas se tornam mais pacíficas, mais amenas. Elas encontram um lugar de confiança, elas encontram um lugar de bondade e de generosidade. Então vale a pena pregar o evangelho sob pressão, porque o bem que existe no mundo são as famílias cristãs e os discípulos de Jesus que compartilham. Então estar nesse lugar com humildade, dependendo de Deus, é muito bom. Bom porque servimos a Deus e servimos as pessoas também. É um privilégio para nós sermos a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, porque Deus age através dos discípulos e discípulos de Jesus. Deus age através da sua igreja. Eu não sei se você já parou para pensar, mas deve ter parado para refletir, para pensar, que Deus é um Deus misericordioso. E por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de ser um Deus tão grande,
tão poderoso, Ele tem a misericórdia, a compaixão de entregar essa obra de representar Jesus em nossas mãos, porque não merecemos, considerando o nosso estado pecaminoso, a nossa vida, nós não merecíamos que Deus confiasse essa missão tão nobre em nossas mãos. Como nós poderíamos imaginar que seres tão falhos, limitados como nós, seríamos responsáveis por glorificar o nome de Deus no mundo através das nossas atitudes? Como isso seria possível? Não dá para imaginar a profundidade das misericórdias de Deus quando Ele nos trata dessa forma, nos vocacionando e entregando essa responsabilidade em nossas mãos e garantindo que Ele vai agir através de nós. O convite que Deus nos faz como famílias cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus, é nós confiarmos, termos fé que seremos usados por Deus. Porque Deus está disposto a usar a nossa vida. O que eu estou dizendo é que dentro da sua casa, você pode ser usado ou usada por Deus. Estou dizendo que no seu trabalho, junto aos seus amigos, em sociedade, você pode ser usado ou usada por Deus. Basta que para isso você assuma a sua identidade de filho, de filha, de discípulo ou de discípula de Jesus no mundo e diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida onde o Senhor quiser e da forma como o Senhor quiser. Então é um grande privilégio, porque nós nos tornamos caminhos de Deus para que Deus haja através de nós e o mundo conheça e reconheça a graça, a salvação e o poder de Deus. Então é um privilégio para nós, porque nós nos tornamos bênção nas mãos de Deus. E por onde nós passamos, por sermos bênção na mão de Deus, nós compartilhamos as bênçãos do Senhor com todas as pessoas. É um grande privilégio para nós sermos discípulos de Jesus, famílias cristãs que testemunham de Jesus e do seu reino, porque Deus vai nos recompensar. E vai nos recompensar na eternidade. Eu não estou dizendo aqui que nós trabalhamos por interesse, não. A base de troca, não. Eu trabalho para o Senhor, eu sirvo o Senhor, porque eu quero um lugar na eternidade. Eu quero ter as riquezas eternas. Não, não é por isso. Eu estou dizendo que Deus, por conta do seu amor incondicional, das suas misericórdias, quando nós deixarmos esse mundo, quando a nossa história se encerrar aqui nesse mundo, nós seremos recompensados, abençoados com todas as riquezas espirituais que Deus está guardando para nós, que foram conquistadas na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Então, é um grande privilégio para nós servirmos a Deus como famílias cristãs, porque o Senhor, usando da sua providência, Ele já garantiu para nós que um dia nós receberemos com herança a plenitude da paz, da alegria, nós receberemos a plenitude da justiça, nós receberemos a plenitude do reino de Deus. Jesus prometeu que se cumpriria, se finalizaria em nós na eternidade, assim que nós deixarmos este mundo aqui. Então eu quero, nesta noite, convidar você, desafiar você, para que, pensando nessa palavra de Jesus Cristo, quando Ele define os seus discípulos como sal da terra e luz do mundo, eu quero desafiar você a ir para esse lugar. Bem, pode ser que você diga para mim: mas pastor, eu já estou nesse lugar de família cristã, de discípulo, de discípula de Jesus. Então eu quero desafiar você a se manter aí nesse lugar. Mantenha-se aí nesse lugar. Porque mesmo que você sofra todo tipo de pressão, sendo perseguido, injustiçado, caluniado, rotulado, quem sabe, esse é o melhor lugar para nós estarmos, porque para nós é um grande privilégio
mesmo debaixo de grande pressão, servir e seguir a Jesus. Então eu quero desafiar você que quem sabe está sofrendo pressão no seu trabalho, na sua vizinhança, quem sabe você está sofrendo algum tipo de pressão da parte de Satanás, que tem reunido as suas forças para batalhar contra você. A minha palavra é para que você não desista de ser sal e luz no mundo, porque é um grande privilégio estar ao lado de Jesus, travando essa batalha e demonstrando para o mundo que existe um Deus que ama, que é compassivo e quer acolher todas as pessoas. Não desista desse lugar, não volte atrás, exista para temperar as relações, exista para fazer com que as relações saudáveis elas sejam conservadas. Exista, assuma como significado na sua vida essa missão de preservar o bem, de lutar pelo bem, de fazer a diferença onde você está, convidando as pessoas a serem pessoas mais lúcidas através da sua mensagem, da sua palavra e das suas atitudes. Porque se está faltando algo nesse mundo impiedoso, é lucidez. Lucidez na comunhão com Deus, lucidez nas relações com as pessoas, com a sociedade. Então, você está sendo convidado a chamar, a convidar o mundo para esse lugar de lucidez, esclarecendo para o mundo, através da sua vida, qual é a vontade de Deus para ele. É uma nobre missão que Deus coloca em nossas mãos, um grande desafio, mas também um grande privilégio. Porque apesar de toda a oposição, de toda a resistência, o Senhor está nos dando vitória através do poderoso nome dEle. E nós seremos fiéis a Jesus no cumprimento dessa missão e compartilhando o amor de Deus com o mundo. Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, o Senhor está conosco e Ele vai nos capacitar para que sejamos esse povo no mundo que vai demonstrar com as suas atitudes, com seu testemunho, que é possível sim, que a justiça, a paz, a alegria façam parte da existência do ser humano e que para tanto Ele nos abençoe, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.